Vale, já saíram. A Stephanie saiu e aí? A gente chega e a Stephanie sai, é. Deixa eu ver. Pessoal, a gente pode começar com frequência, né? Tá. Pessoal, o que a gente tem para vocês? Viram que na aula passada, né, a internet caiu mesmo na hora no finalzinho da atividade, né? É tanto que eu nem peguei as respostas de vocês. Não faço a menor ideia que vocês colocaram no chat, porque, tipo, travou para mim, aí, tipo, trava, aí espera um tempinho, aí depois cai. Então, tipo, eu perdi tudo que vocês falaram naquele dia, tá certo? A atividade que eu tava fazendo era aquela pra gente ouvir na letra, né, de uma música, a gente ouvir as palavras how many e a palavra how much, tá? How many e how much, tá? Eu queria fazer o seguinte, eu queria retomar aquela atividade porque eu não peguei nada de vocês, tá certo? Aí depois, tá? Ah, você tinha colocado... Desculpa, Stephanie. Oi, Isis, tudo bom? Então, vamos lá. Vocês lembram? Vocês lembram, né, como é que fazia? Deixa eu ver quem tá presente. Tem 12 pessoas, 12... tá bom, tá um bom número aqui. Vou fazer só uma pergunta. Tem gente que tá faltando muito. Deixa eu ver aqui. É a Carol, a outra Carol. A Carol sem ser a Carol grande, a Carolzinha. No caso, eu tava vendo o diário esses dias, eu dei algumas faltas pra ela. Mas não sei se é porque ela não conseguiu colocar o nome. É porque tem a Carol grande e a Carolzinha. Não, em relação à Carolzinha, com certeza. Cadê ela? Vocês sabem alguma coisa dela? Vocês sabem se é algum problema na internet, no celular? Porque qualquer coisa eu posso ir lá no diário e justificar as faltas. Porque ela tava tomando muita. Tipo, muita, muita mesmo. Eu olhei assim no mês passado, ela veio menos que a metade nas presenças. Mas a gente resolve isso, tá bom? Vamos lá. Vocês se lembram, né? Eu vou apresentar aqui a tela de novo. Ah, no seu caso, pronto, Carol, que bom. É bom que eu justifique tuas faltas também. Porque como também não foi avisado, Carol, eu coloquei falta em ti também. Mas, claro, as faltas, elas podem ser, obviamente, justificadas depois que a gente coloca, tá? Até segunda ordem a gente pode justificar à vontade. Mas, no caso, para todo mês, no caso, né? Ô Carolzinha, para todos do mês, né? Todas as faltas do mês. Pronto, pessoal, era essa letra aqui que a gente estava vendo. Eu não tive nem tempo, pessoal, de comentar com vocês a correção. Tá? O que vocês colocaram no chat, provavelmente vocês nem lembram mais, tá bom? Mas quem já fez ontem, quer dizer, quem já fez na aula passada, se você quiser repetir, né, funciona assim. Eu vou colocar a música, tá? Esses espaços vazios, ele ou vai falar how many, que é o que a gente estava estudando, ou então how much. Você simplesmente vai precisar elencar, tá? As respostas, a sequência que ele está falando, tá? Se você ouvir um how much, você coloca how much. Mas detalhe, você não envia, tá bom? Você vai preparando a mensagem e depois que a música acabar, todo mundo envia e a gente corrige todo mundo junto. Certo? Vocês entenderam? Quem não estava aqui a aula passada? Certo? Vamos lá, e a música, a verdade, estava aqui no meu celular. Se tiver baixo, aí vocês me avisam, ou então se tiver muito alto, vocês pedem para que eu reduza o volume, sem problema. Vamos lá. How much do I love you? I tell you no lie. How deep is the ocean? High is the sky. How many times a day I think of you? How many roses sprinkled in dew? How far would I travel to be where you are? How far is the journey here to the star? And if
I ever lose you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? Pronto, rapidinho. E aí, o que vocês conseguiram fazer? A Stephanie já colocou. E os demais, dá um enter aí para ver. Foi o que você entendeu? Ó, how much, how many, how much. Interessante, eu vou já passar lá a correção. Eu falei que na aula passada, né? Eu escolhi essa música por causa do ritmo da fala dele, que é muito lenta, tá? Eu não sou tão fã de jazz, mas eu aconselho, às vezes, a gente ouvir jazz um pouquinho, porque a pronúncia ela é lenta. Aí, às vezes, dá pra tu pegar bem direitinho a pronúncia. E é meio... às vezes, bem suave. Tem uns jazz que é bom de ouvir. Isso, você entende muito claramente. Até porque pelo ritmo, né? Ser meio lento. Tem uma música, porque eu não trouxe ela porque ela não tem nada a ver com o conteúdo, tá bom? Eu trouxe essa porque ele fala algumas palavras que a gente tá estudando. Mas tem uma música de jazz, cara, que é essa daqui. Vou deixar no chat, que essa realmente eu gosto muito. Essa aqui, ó. É Autumn Leaves, tá? Do Eric Clapton. Depois dá uma escutada, dá pra tu aprender muita coisa em inglês com essa música. A letra é bem poética, assim, ele pronuncia muito bem as palavras, tem uns solinhos de violão e tal. É boa de ouvir, tá? Deixa eu voltar lá pra tela pra gente ir corrigindo. Para começar, ele falou isso aqui, a Stephanie K acertou. Ele falou how much, tá? A gente viu lá passado que esse how much a gente usa para falar de coisas incontáveis, né? A gente significa tanto, né? Ou, desculpa, quando a gente junta com how, a gente significa quanto. Então é como se ele estivesse dizendo how much do I love you? Ele está perguntando, né? Quanto eu amo você? Não poderia ser how many aqui, por quê? Não só pela pronúncia, mas pelo próprio contexto. Porque how many a gente traduz como quantos. Então imagina, quantos eu amo você? Não faria sentido. E a gente usa muito much para dar intensidade para as coisas. Eu até comentei lá passada um exemplo que a Stephanie deu, que a gente tem aquela expressão so much, thank you so much, I love you so much. Então esse much ele tem muito uma ideia de intensidade às vezes, tá? Então vamos lá, essa aqui é a primeira certíssima, how much. A segunda, aqui a gente também, tanto de ouvido, daria para pegar que era how many, porque ele falou bem aqui, mas também pela frase, ó, porque aqui a gente tem a palavra times, que quer dizer vezes. Tá? Então, é como se ele estivesse dizendo, né, quantas vezes no dia eu penso em você. Então, how many times in a day do I think of you? Né? Quantas vezes por dia eu penso em você? Não poderia ser how much, porque o times ele é contável, a gente conta as vezes. O how much ficaria assim, ó, quanto vezes não faria sentido. Essa daqui, ó, também dá pra gente pegar pelo contexto, que a gente tem a palavra roses, né, que são rosas. Então a gente está dizendo o quê? Quanto rosas ou quantas rosas? No caso seria quantas. E a gente, quantas é o how mais o many. How many roses I sprinkle with dew, tá? Aí tem essa aqui de baixo e a última também é a repetição da frase de cima, né? Que é how much, porque aqui a gente não tem nenhum substantivo contável e nem nada do tipo, certo? Então isso aí, a Stephanie, resolvi, Stephanie. Pronto. Eu queria comentar, uma única coisa que eu ia comentar aqui de vocabulário, que eu achei interessante, que eu achei pertinente, foi esse trecho aqui, ó. Cadê? Esse daqui, ó. Esse último aqui, deixa eu até copiar ele, vou deixar ele no chat, para ficar mais fácil de explicar. Esse último trecho aqui, ó. Quer dizer, esse parágrafo aqui do meio. E tem algumas coisinhas legais a mais para a gente comentar sobre vocabulário, tá? Que eu acho interessante. Deixa eu copiar e levar para o chat. Nem foi tão difícil, é verdade. Ó, deixa eu colocar aqui. Quem sabe um dia eu trago, sei lá, um pop, um negócio assim bem rápido. Ou então rap, que você não vai entender nada. A gente vai ver como é que fica. Não é imaginando. Eu fico até o Sudoka falando, mas aí em inglês é diferente, né? É verdade. Rap nem em português eu entendo, Carol. Tu tem uma ideia. Ah, pois eu entendo muito bem. Até o Sudoka eu entendo. Eu sou péssimo, porque como eu não sou habituado a ouvir rap, você pode estar falando em português, eu nem estou prestando atenção no que você está falando, tá? Mas, ó, nessa estrofe, a gente tem aqui o segundo verso, a gente tem essa sequência aqui de palavras, ó. Think of, tá? Aqui eu só queria chamar a atenção, porque existe, quando a gente vai falar que a gente está pensando em alguma coisa, existe duas formas em inglês de a gente expressar isso, tá?
A palavra think quer dizer pensar, tá? É o verbo pensar. Só que o verbo pensar, ele tem duas formas. Eu não sei se eu comentei isso com vocês, acho que não. Porque às vezes eu comento as coisas e repito sem nem perceber. Qualquer coisa vocês me lembram aí se eu estiver repetindo. Mas para falar que a gente está pensando em algo, a gente tem duas formas de falar. A gente pode falar think of e think about. Por exemplo, eu poderia escrever a frase assim, ó, think I think about you. Ou eu poderia escrever assim, ó, Opa, acho que travou a internet. Voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Pronto, foi. Voltou, foi. Eu já tava com medo. Meu Deus, acabou a internet igual da última vez. Someone you love. Alguém que você ama. Onde você está? De quem é? De quem é? Talvez eu conheça de ouvindo. De nome, provavelmente não, tá? Mas vamos lá. Eu coloquei essas duas expressões, que é o seguinte. Se você quer falar que você está pensando em alguém, tipo, I think about you. Se você usar o about, isso, ele significa sobre. Mas aqui a diferença, se a gente for traduzir, as duas traduções, a gente tem a mesma tradução para as duas frases, ó. Eu penso em você. A mesma tradução. I think about you e I think of you é a mesma tradução. Eu penso em você. Ou eu penso sobre você, ou eu penso a respeito de você. Só que a diferença tá que quando a gente usa esse about, esse pensamento é, tipo assim, ele é mais poético. Né? Não sei se você vai conseguir me entender. Quando fala assim, ó, I think about you, quer dizer que você, eu penso sobre você, mas não é um pensar qualquer. É como se você ocupasse um grande espaço nos meus pensamentos. Eu, tipo, penso muito tempo em você. E quando eu falo I think of you, é tipo um pensamento rápido. E isso não existe no português. A gente só tem uma forma de expressar esse pensamento, mas em inglês não. Se você pensa em alguém profundamente, você fala I think about you. Se você pensa em alguém pouco, você fala I think of you. Enfim, eu achei legal porque eu vi isso em algumas letras, me chamou a atenção. Que uma preposiçãozinha dá uma mudança completa de sentido, tá? É como se o think about ele fosse uma coisa de você se importar mais com alguém. E o think of é tipo de só lembrar a pessoa. Tá? É uma coisa assim vaga, um pensamento vago. E sim, Stephanie, e esse about também ele tem várias traduções. Se eu fosse aqui explorar tipo, todas elas, ele serve para um monte de coisa, tipo um monte de coisa mesmo. Mas vamos lá. Vocês corrigiram aí, o que vocês acharam da música? Da música, do inglês, o que vocês acharam? Para alguns foi fácil, mas para quem não falou nada, Carol, Bia, Isis, Larissa, Maria Clara, Roger, Guilherme que faltou, que pena. Saiu de menos, Maria. Pessoal, vamos lá, tá? A gente vai tentar encerrar, tá bom? A gente vai tentar encerrar o nosso capítulo, tá bom? Que a gente começou. Que a gente vai lá para a página 60, tá? Só para a gente finalizar de vez o capítulo, certo? E sobre música, tá? Se vocês quiserem me recomendar, tipo a Carolzinha, a Isabelle, me recomendem algumas, porque pode ser que alguma coisa na letra da música eu consiga encaixar no conteúdo. Então é bom. Se você quiser me mandar algumas no WhatsApp ou então em qualquer canto, eu fico de boa. Eu escuto mesmo, tá? Quem manda, às vezes eu escuto. Claro, eu vou ver a letra, ver se encaixa na aula ou não, tá? Mas é bom. Vamos lá, página 60, né? Deixa eu deixar aqui no chat. Pronto, aqui a gente tem simplesmente um tópico, tá? De suplemento, tá certo? Aqui a gente vai só, de novo, são questões de vocabulário, tá? A parte da gramática, você pode considerar que ela já foi embora, tá? A abertura de Friends eu gosto, você gosta dessa música. Quando eu assisti a Friends eu gostava muito. Então o que a gente tem nesse suplemento? A gente tem alguns efeitos, digamos assim, no corpo que acontece quando alguém toma muito álcool, tá? A gente começou falando sobre questões meio médicas, né? Lendo a bula e tudo mais. Aqui a gente está falando a respeito dos impactos, né? Da bebida alcoólica. Aqui a gente vai traduzir junto o vocabulário, tá bom? Vocês vão me acompanhando. E o bom que eu posso introduzir aqui é o seguinte. Todo o texto que ele é científico, ele é tipo assim, texto médico, texto sobre ciência, as mais diversas ciências. A gente que fala português, a gente tem uma grande vantagem quando vai ler esses textos em inglês. Por quê? Porque, deixa eu ver se consigo explicar isso. Em inglês, existem muitas palavras que são cognatos. Eu expliquei isso lá naquele texto da bula.
Só que, assim, quando a gente está falando de uma linguagem científica, o inglês ele tende a usar mais cognatos do português. Por quê? Porque a origem dessas palavras vem do latim, e o latim é considerado uma língua da ciência. Por isso que os termos, quando a gente vai traduzir, se a gente for dar uma olhadinha nesse vocabulário, você vai ver que boa parte vai conseguir adivinhar o que é só pela semelhança entre as palavras. Então a gente tem essa vantagem, né? Quando a gente está falando de textos científicos, né? Então o primeiro a gente tem o seguinte: cognitive impairment. Esse aqui talvez não começou tão bem, tá? Mas esse cognitive significa cognitivo. De novo, é um cognato, né? Idêntico ao português. Essa palavra impairment significa tipo impedimento. Parece, mas nem tanto, né? Mas é como se fosse uma deficiência cognitiva. Ou seja, o que é cognição, professor? Meu Deus, defina isso. Cognição é a tua capacidade de pensar, tá bom? Então, quando eu falo que a bebida alcoólica ela causa um impedimento na cognição, ela causa um impedimento na tua capacidade de pensar, tá? Tanto que isso é óbvio, né? Tanto que alguém que é alcoolizado, quando vai dirigir, não consegue reagir a tempo, não consegue pensar muito bem as coisas, tá? Porque são os efeitos do álcool. É o impedimento do próprio pensamento, tá? Por isso, impedimento cognitivo. Certo? Vamos abaixo, né? Abaixo dele a gente tem esophageal ulcers and varices. Parece com algumas palavras em português. Como é que vocês poderiam traduzir essa? Chutando, pode chutar, tá? Que parece com português. Dica, é uma palavra, essa primeira palavra aí, ela está presente no nosso aparelho digestivo. Esse esophageal, tá? Vai para a semelhança. Sei, Stephanie, esôfago, né? Então aqui a gente tem ulcers, que significa úlcera, de novo, muito, muito parecido. E varizes. Então, um outro efeito colateral, né, da bebida alcoólica é úlceras e varizes no esôfago, tá? Talvez tenha alguns termos mais técnicos, tipo esôfago faringeal, um negócio assim. Eu sei que tem uns termos técnicos, tá bom? Eu aqui não estou dando os termos técnicos, mas é isso aí, varizes e úlcera no esôfago, certo? Então, facinho, né? Abaixo a gente tem liver disease. Essa aqui também não tá ajudando muito, tá? Mas eu ajudo vocês. A palavra liver, tá? Significa fígado, tá bom? E disease, que é uma palavra que a gente vai usar bastante, que estava sendo usada bastante nesse capítulo, quer dizer doença. Assim, ó, disease. Então, seria liver disease, uma doença no estômago. Desculpa, no fígado, falei estômago, no fígado, tá? Aí você vai anotando, tá? O vocabulário, as traduções, bota aí, sei lá, uma setinha, ou então coloca a tradução embaixo, tá certo? Só para ir registrando, né? Abaixo a gente tem pancreatitis. Nossa, facinho, né? Adivinha o que é isso? O que seria esse pancreatitis? É basicamente uma infecção do pâncreas, tá? Que a gente chama de pancreatite. No caso, em português, tudo que tem tite no final é infecção de alguma coisa, né? Gastrite, pancreatite, sei o que mais, tite, tudo tem tite, é infecção. Pronto, vamos para o outro lado, tá? Vamos ao vocabulário da parte 2. A gente tem memory loss, tá? Aqui eu vou dar uma dica de mais vocabulário para vocês. Esse loss quer dizer perda, tá certo? Então, memory, memória. Nem precisa traduzir porque é um cognato, né? Memory loss é a perda de memória. Tudo bem. Abaixo a gente tem lack of motor coordination. Isso, o Stephanie, na verdade é o contrário. É o loss que vem de loss. Mas eu entendi o que você quis dizer, tá? Não quer ser chato, não. Porque o verbo mesmo é lose, que é o verbo perder, ó. Lose é o verbo perder, e loss é como se fosse o passado, tá? Pode ser perdido. A gente geralmente traduz como perdido. Ou perdeu, na verdade, pode ser tanto o particípio, como também o passado simples. Pode ser perdeu ou perdido, esse lost. E o loss, na verdade, é como se fosse o substantivo. É a perda. Loss, perda. Por isso a gente tem a semelhança, né, entre as palavras. Pronto. E a de baixo está assim, ó, lack of motor coordination, tá? Pelo contexto, o que seria lack of motor coordination? Tem uma palavra diferente aí pra gente, mas as outras dá pra gente pegar. Acho que a palavra-chave aí vai ser esse lack of. Isso tem a ver com coordenação motora. No caso, a palavra-chave é essa primeira aqui, ó. Lack of, que a gente pode traduzir como
falta de. É tanto tipo assim, falta de dinheiro, lack of money, né? Falta de coordenação motora, lack of motor coordinating, coordinating ou coordination, pode ser também, tá? Então, basicamente é isso, falta de coordenação motora. Vamos lá. Abaixo a gente tem outro também, de novo, dois cognatos juntos, né? Stomach ulcers, tá? Stomach ulcers. O que seria isso? A gente pode colocar como úlceras no estômago, certo? E abaixo a gente tem o último que sobrou pra gente, idêntico ao português também, né? Gastritis, tá? Que seria a gastrite, tá certo? E por que foi bom a gente ter pegado esse vocabulário? Porque eu vou deixar, eu sei que vocês têm muita atividade para fazer, eu entendo, é tanto que até a gente conversou sobre isso, né? De passar menos atividades, tá? A ideia que eu tive é a seguinte, e de fato eu vou passar menos. Tudo bem, Carol, sem problema, tá? De fato, eu vou passar bem menos atividades, tá? Tudo bem que eu já passava pouco, na verdade. Mas eu vou deixar assim. Mas isso não quer dizer que eu não vá passar mais. Mas eu vou fazer o seguinte. Por causa desses problemas, eu vou estender os prazos, tá? Por exemplo, a gente tem essa atividade de production que ela tem que ser feita porque é um dos tópicos mais importantes do capítulo, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela até o final do mês. A gente tem setembro? Bom, você pode me entregar até a última aula de setembro, tá? Que é esse tópico de production. Eu vou explicar para você como é que você faz, tá certo? Para começar, já começa assim, ó, production. Dengue is a disease that spreads out very easily. Make a chart with some information about it. Traduzindo, né? A dengue é uma doença, né? Disease, a gente acabou de traduzir isso, né? Dengue é uma doença que se espalha muito facilmente. Inclusive, uma palavra legal para o nosso vocabulário é a palavra easily, tá bom? Significa facilmente. E ela é importante porque se tem a ver com o conteúdo que a gente estudou alguns capítulos atrás. Né? A gente estudou muito sobre formação de palavras através de prefixos e sufixos. Essa palavra aí, ela vem de easy, que significa fácil, tá? Então, easy, fácil, easily, facilmente. Por quê? Porque a terminação ly, ela é equivalente à terminação mente do português. Então, você já dá uma dica boa. Se tem ly no final, é alguma coisa mente, tá certo? Então, ela se espalha facilmente, easily. Aí diz assim, ó, faça um quadro, vou explicar os detalhes, como é que ele vai ser, tá? Faça um quadro com algumas informações sobre ele, tá? E essas informações que o texto, você não vai ter que tirar, não necessariamente de fora daqui. As informações que você vai acrescentar nesse pequeno quadro são essas que estão aqui dentro, tá? Como é que vai funcionar? Por exemplo, a gente tem a primeira palavra, que é a palavra symptom, tá? Vou deixando no chat e você vai traduzindo aí também. Symptom, que quer dizer sintomas. Sintomas. O que você vai fazer? Você vai dizer, tipo, é como se fosse um pequeno textozinho, tipo um parágrafo, tá? Que você vai colocar essas informações dentro desse parágrafo. Por exemplo, se a primeira palavra-chave é sintoma, você vai dizer o seguinte, ó, a dengue é uma doença que tem os tais sintomas. E você vai dizer um pouquinho, tá? O ideal aqui é você pegar essas palavras e você encaixar elas numa explicação rápida sobre o que é a dengue. Entendeu? Cada palavrinha desse quadro deve estar presente nesse textozinho que você vai fazer. Certo? Então, symptom, sintoma, medicine, no caso vai ser a palavra medicamentos, ou você pode trazer como remédio. Eu vou colocar no chat também. Vamos traduzir como remédio. Remédio, a gente tem recovery, que a gente pode traduzir como recuperação. Então, para isso você já vai tendo ideias, né? Tipo, a dengue, acho que entendeu. É como se você fosse dizendo assim, olha, a dengue é uma doença que tem tais sintomas. E, é um exemplo, tá? Eu tô falando aqui na hora, é improvisado, né? Que tem tais sintomas. E aí nós precisamos de medicamentos, de remédios e de muita recuperação para que a gente possa ter uma boa recuperação, entendeu? Aí você vai usando essas palavras que estão dentro do quadro, para você ir compondo o seu texto sobre a dengue, certo? Nessa ideia. Por exemplo, a gente tem fever, que tem ao lado de recover, tá? Fever, a gente pode traduzir como febre. Então, a palavra febre você já pode encaixar nos sintomas, na parte que fala sobre sintomas, tá? Então, fever, que é febre. A gente tem injection, que a gente traduz como injeção. De novo, é um cognato. Injeção. Ao lado de injection, a gente tem a palavra rest, tá? Que quer dizer descanso. Que também pode ser o verbo descansar, pode ser as duas coisas, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, descanso / descansar. Descansar. A gente tem hemorrhage, tá? Hemorrhage seria hemorragia.
Você vai anotando, é melhor do que colocar no chat. Você vai anotando aí, faz uma setinha e vai compondo o vocabulário. Hemorrhage, hemorragia. Painkillers, interessante, painkillers. A gente vai para o processo de associação, tá? Porque é uma junção de duas palavras, tá? É a palavra pain, mas a palavra killers, tá? É interessante como em inglês eles falam isso, porque pain quer dizer dor, a gente já viu isso. E killers, pessoal, literalmente quer dizer assassino. Assassino ou matador. Aí você vai dizer, meu Deus, o que tem a ver? Painkillers. O que seria um assassino da dor? E aí, chuta em português. Qual é a palavra que a gente usa? Qual é a coisa que a gente toma que, entre aspas, mata a dor? Que aí você vai descobrir o que significa isso em português. O que seria? O que seria um painkiller em português? Sem usar o dicionário, tá bom? Ou sem usar o tradutor, tá certo? Bom chute. Seria especificamente? Sim, é um remédio de alguma forma. A gente pode dizer que é um remédio. Mas no caso aí, especificamente, é um analgésico. Pain, o Roger, é dor. É isso aí, obrigado, Stephanie. É dor, tá certo? Então, painkiller é um matador da dor, que em português a gente chama de analgésico, tá? Então a gente traduz aí painkiller como analgésico, tá? Até deixar aqui. Painkiller. Painkillers, né? Tá no plural. Analgésicos. E cuidado com a escrita, tá bom? Porque analgésicos é com S, tá certo? Não, tente não colocar com Z. Assim, ó. Analgésicos. Pronto. Na parte de baixo a gente tem hydration, que seria hidratação, tá? Você copia aí. Você pode dizer, né, que para combater a dengue, os sintomas da dengue, a gente precisa de muita hidratação. E aí você pode até combinar os quantitativos que a gente está usando. Como seria muita hidratação? Só você pensar, hidratação, eu digo muitas hidratação ou muita hidratação. Se for muita, é much. Então eu poderia simplesmente no meio da frase jogar isso aqui, ó. Much hydration. Muita hidratação, certo? Então é fácil, né? E o interessante é que você possa combinar essas palavras com o vocabulário que foi aprendido no capítulo. Se você puder usar o many, o much, o how much, tá? Para ir agregando o significado. A gente tem ao lado, a gente tem headache. Que eu já expliquei para vocês, tá? Toda palavra que tem ache em alguma parte da palavra, geralmente no final, quer dizer dor de alguma coisa. Vou até colocar aqui, ó. Ache é igual a dor de 3 pontinhos, tá? Então, é qualquer parte do corpo, mas a palavra ache é dor de e a parte do corpo. No caso, a gente tem head ache ou headache, que seria o caso dor de cabeça. Então, headache, tá? Eu deixo aqui também. Dor de cabeça. Os dois últimos, né? A gente tem fever reducers, que seriam os redutores da febre, que a gente também em português pode chamar de antitérmico. Enfim, você pode traduzir do jeito que você quiser, tá? É um redutor de febre. E a gente tem pain, que é a última palavra, que a gente já sabe, a gente acabou de ver, que é dor, certo? Vocês entenderam, pessoal, a ideia, como é que vai funcionar? Vocês pegaram a ideia? E sobre o tamanho? Que tamanho? Um parágrafo, tá tudo bem, tá? Um parágrafozinho, tá? É tanto que você, como eu falei, o importante é que você consiga juntar essas palavras e formar uma frase com sentido. Um sentido assim, ok, certo? Pode faltar nenhuma, tá bom? Encaixe todas essas palavras nesse pequeno textozinho. Pronto, vamos lá. Vamos pra frente, deixa eu ver aqui a hora. A gente tem 10 minutos. Eu ia começar o capítulo. Deixa eu ver aqui, 10 minutos. E nem dá. A gente pode ir para a página seguinte, tá? 61. Eu ia pular a 61, tá? Porque ela fala, na verdade, também é mais lições de vocabulário. Tipo, o livro resolveu jogar vocabulário para você. Mas são alguns passos que você deve fazer, alguns passos sobre dietas durante festividades, tá? Vamos traduzir, só pra gente, pode ser que a gente encontre uma palavra interessante, a gente comente alguma coisa, até algum assunto da gramática, tá? Esse tópico aí que fala cultural aspects, tá bom? Aspectos culturais. Cultural aspects, tá? E fala assim, ó, stick to your diet during the festivities, ou seja, mantenha a dieta durante as suas festividades. Durante festividades. Aí aqui a gente tem elencando o seguinte, ó. These 10 tips will help you stay on course without sacrificing all the fun. Ou seja, essas 10 dicas
um vocabulário legal, tá? Tips pode ser dicas, tá? 10 dicas que ajudarão você a ficar na linha sem sacrificar toda a diversão, tá? Tópico 1, a gente tem eat clean, tá? O eat, a gente até viu esse verbo, tá? É o verbo comer, tá? Eat é o verbo comer. Eat clean, se a gente fosse traduzir literalmente, eat clean é coma limpo, tá? Porque a palavra clean quer dizer limpo. Só que lá em português fica estranho, né? Coma limpo, fica estranho. A gente pode adaptar a tradução e falar assim, coma de forma saudável, tá? Então você pode anotar que isso é uma tradução adaptada. Número 2, né? Number 2, fala assim, ó. Cook it yourself, tá? Cozinhe para você mesmo. E aqui, isso é interessante falar sobre isso. Muita gente me pergunta o que significa self, tá? Porque self também é a mesma palavra da foto que você tira, tá bom? É uma palavra claramente que vem do inglês, né? E ela não tem uma tradução específica. Você pode até olhar no Google e o Google pode dar alguma tradução para você. Mas no fundo a palavra self não tem tradução. Ela quer dizer o seguinte, ela transmite a ideia de tudo que é voltado para você mesmo. Então tudo que é voltado para você mesmo é self, tá? Por isso que quando fala assim, ó, myself, quer dizer de mim mesmo. Tipo, se eu dissesse assim, ó, I love myself. Olha como eu sou orgulhoso, né? I love myself. Significa o seguinte, ó, eu amo a mim mesmo. Eu me amo, eu amo a mim mesmo, tá? É como se esse self fosse tipo é o que a gente chama de pronome reflexivo, tá? Myself, comigo, de mim mesmo. E assim funciona com os demais pronomes. Se você for pegar o you, por exemplo, se você quiser colocar você mesmo, você escreve assim, ó, yourself. Yourself é de você mesmo. Por exemplo, dela mesma. Herself. Dela mesma. Agora o que eu quero dizer dele mesmo. Himself. Assim, himself. Eu quero dizer nosso mesmo. Ou de nós mesmos. Ourselves. Tá? Então, a função dele, desse self, é, na verdade, refletir. É um pronome reflexivo. Tá? E quando fica no plural, esse self fica selves, né? Porque self, pode até colocar aqui, ó. Self é igual a selves. Quando eu vou para o plural, esse self fica selves. Por exemplo, eu vou dizer assim, deles mesmos, ou eles mesmos. Eu vou usar their selves, tá? Então, é basicamente a palavra self, ela se combina com qualquer pronome para formar a ideia reflexiva, tá? Acho que a gente não estudou isso ainda. Isso, assim, Stephanie, ele tecnicamente não é bem um verbo, tá? Ele é irregular, sim, ele, com certeza, ele é irregular, mas ele não é um verbo porque ele não fala de uma ação e nem de um estado especificamente, tá? Ele é um pronome, ele tipo, é um adereço que você usa juntamente com algum pronome, tá? E a gente pode até chamar ele de pronome reflexivo, tá? Então ele está na categoria dos pronomes. E a atração é essa, é tudo que é reflexivo, tá? É tanto que o nome da foto self não é à toa que você tira de você mesmo, né? E você chama aquilo de self, porque é algo que se reflete em você mesmo, na pessoa mesmo. Então vamos lá. Número 3, a gente tem o seguinte, ó, make healthy choices. Faça escolhas saudáveis, né? A gente já viu também a palavra healthy no capítulo anterior, mas eu vou colocar aqui como destaque de vocabulário só a palavra choices, que quer dizer escolhas. Tá? Que vem no caso de um verbo, o verbo choose, que é o verbo escolher. Assim, ó. Pronto, é uma palavra que também ela deriva do verbo, ela se transformou a partir do verbo. O que mais que a gente tem? A gente tem o número 4, que no caso seria glam up your veggies, escolha bons vegetais, digamos assim. Número 5, downsize plates, diminua a quantidade de pratos, tá? E detalhe, pratos em inglês também pode ter dish. A gente tem meio que duas palavras para prato, tá? Dish, prato, mas também pode ser plates. É a mesma coisa. Porção, eu nunca vi nesse contexto. Choose geralmente é o verbo escolher. E choice é a escolha. Opção. Sim, a opção. Pronto. Se for choice, sim, ô Maria. Se for essa palavra aqui, pode. Ó. Choice. Tá? Pode ser. Dependendo do contexto, dá para você traduzir assim. Porque choice é escolha. E escolha muitas vezes é uma opção. Então faz sentido. Faz sentido, Maria. Pode ser. Esse choose, é porque o choose que você escreveu, ele é o verbo, tá? Ele é o verbo escolher. E pode ser, e a gente também a gente poderia adaptar a tradução para optar, né? Então eu poderia até colocar assim, ó, choose é o verbo escolher e o verbo optar. Pronto, já que eles têm a mesma ideia, no mesmo sentido, praticamente. Pronto, vamos lá. Vamos para o tópico 6, né? Fala assim, ó, do not skip your meals.
seja, não pule as refeições. E é legal, a gente sempre vê essa palavra skip quando a gente está no YouTube, a gente está doido para assistir uma música e sempre aparece, né? Skip ad, né? Ou seja, tipo, pule o anúncio, tá? Porque skip vem daí, tá? De pular, de saltar, de sair, tirar, tá? Então, skip dá a ideia de tudo isso. Então, não pule as suas refeições. Tá? O número 7 tá assim, stay hydrated, que é fique hidratado, tá? É que a palavra de destaque para que eu dou de vocabulário vai ser stay mesmo, que pode ser tanto o verbo ficar, geralmente ele é só o verbo ficar, na verdade, né? Mas vou traduzir como permanecer também, já que tem praticamente a mesma ideia. Então, stay, então quando eu falo, né, stay hydrated, é fique ou então permaneça hidratado. Deixa eu ver, no 8, o que a gente tem de interessante aqui? Just keep busy, ou seja, mantenha-se ocupado, vamos dizer assim. Não, em tese, no máximo, a palavra keep, que pode ser o verbo guardar, ou pode ser o verbo manter. Tem 2 significados também. Mas até aqui não é uma questão muito gramatical não, tá? O 9 diz assim, ó. Give yourself a cheat day. Olha aqui de novo aparecendo self, tá? Give yourself a cheat day. Aqui é uma expressão, né? Dê a você mesmo, lembrando, né? O self é reflexivo, né? Dê a você mesmo um dia do lixo. Isso aqui, na verdade, é tipo uma gíria, uma expressão, tá bom? É para tipo um dia de folga, tá? Tipo assim, de um momento onde você relaxa, tipo assim. E o número 10 fala assim, avoid the comfy clothes. Essa aqui, eu te juro que eu não entendi, porque fala assim, ó, número 10, evite roupas confortáveis. Eu acho que ele quis dizer outra coisa, ele disse que evite roupas não confortáveis. Acho que foi isso que ele quis dizer. Tá? Mas aqui são só alguns tópicos de vocabulário para a gente aprender. Tá? E a gente poderia também, poderia deixar para vocês, se você gostar de desenhar, tem esse tópico Lighter Side, que ele é tipo, super simples. Ele é assim, ó, desenhe o seu próprio corpo e rotule as partes principais. Ou seja, no meu caso seria super fácil, porque é só fazer uma bola, um tracinho e 2 bracinhos assim, ó, e 2 pernas. Fica perfeito, cara. Não precisa nem detalhar o desenho. Mas você, tá? Você pode fazer um desenho, não precisa ser muito caprichado. O importante é que você aponte as partes do seu corpo. E onde é que estão essas partes? A gente pode voltar lá no capítulo. A gente pode ir lá na página 56, a gente já traduziu o vocabulário de partes do corpo. Tá? Vocês lembram, né? Foi até a atividade do dia que eu faltei e deixei para vocês fazerem em casa. Tá? Então você pode se basear usando nessas palavras, na página 56. Tá? Então é por isso que é bom um desenho assim, não muito detalhado, mas que você possa reconhecer as partes do corpo. Tá certo? É, porque no meu não tem graça, é 2 riscos, assim, você bota uns riscos assim, tá feito, entendeu? Pronto, pessoal, tá? Eu ia começar o capítulo seguinte hoje, mas não, tá? A gente vai pegar leve mesmo. Eu mesmo também já falei para vocês, eu tô meio cansado também, eu tô me sentindo meio sufocado também com as aulas online, não só vocês, tá? Os professores também. Mas é isso aí, tá? Próxima aula a gente volta com o próximo capítulo. A gente começa com um texto bem bacana, tá? Pra gente interpretar. E é isso, pessoal. Fico por aqui mesmo, tá? Até a próxima. Tchau.